Nós já conversamos sobre perfis e ciclos. Agora é hora de conversarmos sobre peças e reposições. Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo para vocês e pedindo desde já que vocês deixem o like maneiro, maroto, tranquilo, sossegado. Afinal de contas, é mais um vídeo de reflexão. A gente precisa ter essas reflexões para a gente entender aonde o nosso clube pode chegar na temporada 2021. Afinal de contas, estamos no momento onde as especulações vão falar muito alto e onde a gente não vai ter um minuto de paz. Afinal de contas, o Bahia salvou-se do rebaixamento nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e não teve esse tempo todo para se planejar. E agora a gente vai pagar o preço por isso. Afinal de contas, o nosso presidente, nosso popstar, vai fazer uma entrevista para apresentar o planejamento logo após de Bahia e Unirbe em Pituaçu, que será às 6 da tarde, onde a gente fará um pré-jogo bonitão com o Esquadrão Baiano aqui no YouTube. Eu e o Cairo falaremos muito sobre esse jogo, falaremos das possibilidades do Bahia no campeonato, falaremos também desse time de transição que parece ser promissor. Afinal de contas, muitas e muitas coisas estão acontecendo no clube e a gente precisa, no mínimo, entendê-las e fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, eu convido vocês ao pré-jogo hoje, muito especial, para Bahia e Unirbe às 5 horas da tarde. E a depender, se a gente conseguir, a gente vai fazer a retransmissão da entrevista do presidente Guilherme Belintani, se for pelas vias normais. Se não for, terá um vídeo com essa fala do nosso presidente logo na seguida, no dia seguinte ao jogo, às 10 da manhã. Então vamos lá. A reflexão que eu tenho para fazer é sobre ciclos. A gente fala muito no tempo especulatório sempre dos mesmos nomes. Mendonça, Jean, Gabriel, Tite, Jael. Todos esses nomes a torcida do Bahia adora ventilar. E todos os nomes que o Bahia já foram oferecidos em algum momento para o Bahia e eles recusaram, ou algum outro clube fez uma proposta e obteve êxito, para a torcida do Bahia, aquele cara já não presta mais. Speed Mendonça é um exemplo disso. Estava aqui, foi oferecido, foi sondado, ano passado foi sondado de novo, os valores eram exorbitantes. Aí a torcida do Bahia, não serve, não tem como, não tem dinheiro, deixa para lá. Esse ano o Ceará contratou Steve Mendonça pagando um pouco mais de 4 milhões de reais pelo seu passe e um salário que vai ser estratosférico, perto de 500 mil, uma coisa do tipo, eu não sei informar. E aí a torcida do Bahia olha e pensa, meu Deus do céu, Steve Mendonça pagou 4 milhões em Cleison, 1,5 milhão em Wanderson, não dá para ser assim, eu vou chorar, vou cancelar o sócio. E beleza. Steve Mendonça não veio. Steve Mendonça foi um cara que fez uma série extremamente razoável pelo Esporte Clube Bahia. E isso faz com que a gente tenha um pouco de saudade. Era o velocista, o atacante de beirada, que nesse esquema no 4-3-3 que o Bahia jogava, era tudo que a torcida do Bahia queria. Mas será que era o ideal para o clube? A gente precisa fazer sempre essa reflexão sobre ciclos. Hoje o Bahia tem lacunas no seu elenco que precisam ser preenchidas. Afinal de contas, do time titular que encerrou a temporada, o Bahia perdeu Gregory, perdeu Hernando e perdeu Ronaldo. Só aí são 3 peças. Além de Índio Ramírez, que está machucado, mais uma peça. O Bahia precisa repor a altura. A solução está em casa, está no Sub-23, porque para o lugar de Gregory o Bahia trouxe Pablo, do Vila Nova, bom volante. É um cara que tem uma característica mais similar de segundo volante, é um cara que vai chegar mais com essa bola, tocando essa bola de uma maneira mais proativa, tendo um pouco mais de qualidade no chute de fora da área. Eu vi alguns jogos do Vila Nova na Série C e esse Pablo me surpreendeu, ele jogou bem a beça, é uma boa contratação, é um cara que vem para o Bahia, é um cara que tem fome, é um cara que quer um
pouco mais. Foi especulado o nome de Jeanzinho para o gol. O Bahia vive no gol uma fase com Douglas e Matheus Claus. Douglas é contestado por grande parte da torcida. Eu ainda acho que Douglas tem crédito. E aí essa é uma expressão que alguns torcedores não gostam de usar, mas infelizmente ou felizmente a expressão tem crédito para Douglas, ela é muito acertada, ela é muito assertiva, porque Douglas ele salvou o Bahia em diversas oportunidades. Claro, 2020 Douglas fez um ano muito irregular, com muitas falhas, com alguns acertos, mas ele foi um jogador extremamente irregular durante o ano, abrindo brecha, tendo se machucado bastante e dando vaga a Anderson, que só Jesus na causa. A gente sofreu com goleiros em 2020. Anderson entregou uma Copa do Nordeste. Anderson na reta final de Campeonato Brasileiro, onde ele foi titular, ele entregou o jogo contra o Fluminense, ele entregou o jogo contra o Goiás e a gente perdeu no mínimo aí, a oportunidade de fazer 4 pontos na reta final e terminar a Série A um pouquinho mais tranquilo. E a culpa foi dele, ou de quem colocou ele, ou de quem não contratou uma peça para repor ele. E aí me entrou Matheus Claus, que no jogo contra o Galo jogou na metade do segundo tempo para lá no sacrifício, porque se machucou. E o Bahia já tinha feito as alterações e não ia substituir mais. Aí o Bahia ficou refém com um goleiro machucado no gol. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Empatamos o jogo com o Atlético Mineiro e fomos em frente. Sondou-se o nome do goleiro Jean, o Jeanzinho, que é filho do goleiro Jean, e que se envolveu numa polêmica terrível, onde ele agrediu a ex-esposa, numa briga conjugal, onde a justiça apurou e ela retirou a queixa. Eu não sei os meandres dessa negociação aí, desse desenrolar da história. Eu sei que ele foi cancelado pela torcida do Bahia pelo ato. Está corretíssimo, a mulher não se bate nem com uma flor, eu já disse isso milhares de vezes e repito, mas eu acredito também na ressocialização do ser humano. Eu acredito que todo ser humano que ele comete um erro, ele merece ser reintegrado para que ele não cometa mais esse erro, ter consciência do seu erro, pedir perdão, pagar pelo seu erro e ser ressocializado. Se Jean estava aí, foi contratado, fez um excelente brasileiro enquanto profissional, ele me servia, contudo não passou de especulação, já que o seu empresário disse a ele que não era para vir, que não teria chance nenhuma do goleiro Jean pintar com a camisa do Bahia. Era um bom reforço. Precisamos de um goleiro. Afinal de contas, a gente não tem ciência de como vai estar Douglas e Claus esse ano. E outra, e se os dois machucam? Vai cair no colo de Matheus Teixeira? E se Matheus Teixeira se machuca? Não vai ter ninguém para repor? O Bahia estava numa maré de azar danada. É necessário olhar um pouco mais, com mais carinho para a base. É muito necessário olhar para o carinho para o sub-20. Tem que olhar e orientar esses meninos do sub-20 para que eles entrem e comecem a fazer parte do time de transição, e do time de transição eles possam servir ao profissional. A gente tem bons valores. O Patrick De Luca é um deles, o Luiz Fernando é outro, o Hélio Júnior é um excelente lateral, contratou-se Filipinho para lateral também. Então eu acredito que a lateral do Bahia, o Bahia está bem servido dentro de casa. Contratações pontuais necessitam ser feitas. Não sei se contratações de impacto. Acredito que contratações que cheguem para resolver o problema e que não causem tanto estardalhaço. O grande problema hoje é que a torcida, grande parte dela, colocou um sarrafo alto querendo jogadores que causem impacto. O Bahia não precisa causar impacto, o Bahia precisa mostrar um bom futebol dentro de campo. Para isso acontecer, é necessário contratações que sejam eficientes a ponto de mostrar um futebol dentro de campo. É necessário um diretor de futebol com um nome forte no mercado para trazer essas contratações. O perfil de Iago Maidana me agrada muito, embora eu tenha um rancinho por conta do que ele rejeitou o Bahia no passado. O perfil de jogadores como, por exemplo, Luan do Atlético Mineiro me agrada bastante, é um bom jogador, né?
tem que ter um 9. O Everaldo, que estava no Corinthians, atacante, é um bom atacante. Pode ser uma sombra para Gilberto. Existe a necessidade de ter mais um velocista para poder ser uma sombra para Rossi, para preparar melhor Thiago e Daniel Rasta, caso o empresário pare de ser aloprado e deixe ele negociar e renovar com o Bahia, para que ele faça o nome dele no Bahia. Então são muitas questões que a gente precisa estar atento enquanto torcedor, enquanto crítico e enquanto formador de opinião, já que vocês acham que eu formo opinião, tanto faz, pode ser também. Para olhar isso e ter, o Bahia tem uma base forte, um sub-23 forte. O time que entra hoje contra o NIRB deve ter o desfalque de Caio Melo e de Ranielli. Aí a gente já tem 2 caras bons no meio de campo, além de Bruno Camilo, que é um excelente. Lateral direita, Nino poderia dormir descansado, porque o Renan Guedes faz bem aquela ali pelo lado. Tem ali na lateral esquerda Mike, mas eu ainda acho que Mike ele perde posição ou para Filipinho ou para Hélio Júnior, a não ser que Hélio Júnior jogue de meia. Então a gente tem bons valores. Ronaldo no ataque é um cara que precisa ser melhor trabalhado. Ele e Marcelo Rian, se bem trabalhados, podem virar jogadores úteis ao time profissional. A ideia do Sub-23 é tornar o maior número de jogadores úteis, mais úteis o possível para o profissional. E a ideia é justamente essa. Eu entendo que a dificuldade de se contratar pode existir, mas eu também entendo que o Bahia, há uma letargia muito grande no Bahia em se pronunciar, em fazer as coisas da maneira correta, em agir do jeito certo, em agir com um pouco mais de proatividade. Falta isso ao esquadrão. Falta alguém tomar as rédeas da situação e fazer as coisas acontecerem. Eu espero que o presidente do Bahia saia dos holofotes, deixe os seus diretores trabalharem de uma maneira competente e faça a gestão do clube da melhor maneira possível, para que o Bahia volte a ser um clube de sucesso. Bom, o vídeo é esse. A gente vai se ver hoje às 7 horas da noite, às 5 horas da tarde, para a live com o Esquadrão Baiano. Eu estou todo atrapalhado. E vamos ver Bahia e o NIRB. E amanhã, às 10 da manhã, teremos um vídeo sobre a entrevista do presidente, repercutindo o que ele está falando, ouvindo a fala dele e analisando com toda calma. Tamo junto e misturado. Bora Bahia!